Olá, seja bem-vindo à terceira aula. Nela nós começamos a fazer um panorama de cada livro do Antigo Testamento. Na aula passada, nós vimos um pouco do contexto autoral, apologético e também religioso egípcio. E na primeira aula, nós vimos um pouco do contexto religioso babilônico. Tendo visto, então, toda essa parte contextual do Antigo Testamento, tudo aquilo que estava por detrás, como pano de fundo, da religião e da sociedade de alguma maneira, porque sociedade e religião naquela época se misturava de uma maneira bastante rica, inclusive política, enfim, vários aspectos da sociedade. É interessante que nós mergulhemos nos livros do Antigo Testamento tendo como pano de fundo tudo isso. Bom, o panorama que nós faremos de cada um desses livros será de fato um panorama. Nós não entraremos em detalhes em cada um dos livros, devido à limitação desse nosso curso, não é? Aquilo que ele pretende ser, aquilo que ele pretende realizar e expor em termos de panorama bíblico do Antigo Testamento. Vamos considerar então o livro de Gênesis, dando uma olhada no panorama bíblico do livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele é formado numa espécie de estrutura de toledotes, como nós os chamamos. A palavra toledot é a palavra hebraica que está aí na tela para vocês, que significa gerações, não é? Ou família, ou linhagem, mas é mais conhecida como geração. Então, o livro de Gênesis nos apresenta várias gerações, como essas que estão em Gênesis 2:4, por exemplo, quando o texto bíblico diz: "E esta é a gênese dos céus e da terra no dia que o Senhor Deus os fez", não é? A palavra gênese aí, ou geração, é essa palavrinha toledot, que vai aparecer também em Gênesis 5, em Gênesis 6, Gênesis 10, Gênesis 11, 25, 36 e 37, nesses versículos que estão aí apresentados. Nós temos os 5 primeiros toledotes, que dizem respeito à chamada história primeva, a história mais antiga, e os 5 últimos toledotes, que dizem respeito já à história patriarcal, apresentando já Abraão, Isaac, Jacó, e todo o desenvolvimento histórico da aliança inicial de Deus com Abraão, que é apresentada em Gênesis 12 para nós, não é? Especialmente Gênesis 12, de Yahweh com Abraão. Então, essa é a maneira como o Antigo Testamento, como o livro de Gênesis se estrutura. Você encontra no livro do Dr. Carlos Oswaldo Pinto, Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, algumas explicações mais detalhadas sobre como compreender essa estrutura de toledotes na explicação de um livro, especialmente o livro de Gênesis. Você pode conferir, caso você assim queira, depois na seção onde ele trata do livro de Gênesis, isso um pouquinho mais detalhado. Ele vai apresentar lá como os céus e a terra como sendo a própria geração de Deus, e depois as gerações que vão surgindo subsequentemente da criação de Adão e Eva, como as gerações que vão dando origem a todas as coisas. Então a ideia geração e origem, elas têm a mesma raiz, não é? O propósito do livro de Gênesis, de fato, é demonstrar as origens de todas as coisas, de todas as gerações que existem sobre a Terra, todas as famílias que existem sobre a Terra. E não apenas famílias humanas, mas as famílias de animais também, todas as espécies que existem, todas a criação de uma maneira geral, não é? De onde veio, por exemplo, não apenas Noé, mas de onde veio o Sol, não apenas de onde veio esses descendentes de Cã, mas de onde veio a Lua e as estrelas, quem é que está por trás de todas essas gerações, de todas essas gênesis, de todas essas criações. E ele apresenta Deus, então, como aquele que está por trás de tudo. E isso quebrando, como eu disse na aula passada, que é toda aquela crosta de paganismo que havia na mentalidade dos israelitas quando eles saíram do Egito. Os israelitas acreditavam que haviam vários deuses por detrás de tudo isso. E é por isso que, mesmo sendo libertos pelo Deus de Israel, o Deus Yahweh, eles ainda assim vão construir um bezerro de ouro do outro lado do Mar Vermelho e vão correr atrás de outras divindades e vão ser disciplinados e punidos por causa disso. Porque no fundo, havia no coração deles essa tentação, digamos assim, ou essa concretização mental de que havia uma miríade de deuses por detrás de tudo aquilo que se acreditava, por detrás de tudo aquilo que se via, por detrás de tudo aquilo que se percebia no mundo. De modo que o livro de Gênesis vem como uma espécie de
apologética também, tentando quebrar todo esse paganismo, mostrando que havia um só Deus e que esse Deus criou todas as coisas e que essas coisas criadas não são deuses também, nem mesmo o homem, mas que um só Deus cria todas as coisas para a sua própria glória. Muito bem, um pouquinho sobre o estilo de Gênesis nesse próximo slide. Há muitos estilos que são compostos ou encontrados no livro de Gênesis. Nós encontramos prosa, poesias ocasionais, como aquela que está em capítulo 49, paralelismo, como o relato da criação, quiasmas, nós vamos falar mais dos quiasmas quando chegarmos em Salmos, mostrados, né, na narrativa da queda e também na Torre de Babel, se estrutura numa espécie de X, numa metade de um X, onde você tem uma narrativa, um discurso, um eixo, um verso-eixo, depois você tem mais uma vez um discurso e mais uma vez uma narrativa. Então, você começa com um assunto A, você vai para o assunto B. Aí você tem um assunto que faz uma espécie de volta, que volta para o assunto B, que depois termina com o assunto A. Então, o primeiro assunto é o último assunto, o segundo assunto é o penúltimo assunto, e no meio você tem um assunto que liga esses assuntos. Essa é uma estrutura quiasmática simples, não é? Mas você tem quiasmas gigantescos, onde você tem A, B, C, D, E, F, G, H, o vírgula, aí o que vira, aí H, até chegar no A de novo, demonstrando uma espécie de intenção e propósito por detrás da mentalidade do autor. O que torna mais miraculosa ainda a ideia de que várias fontes formaram isso, é quase que absurda a ideia, ou ridícula a ideia de que várias pessoas compuseram autoralmente, não é, o livro de Gênesis, como pressupõem os críticos liberais, por causa de toda essa estrutura lógica e poética que existe por trás da composição do livro. Nós também temos paranomásia nos estilos, como por exemplo, Caim é destinado a ser um nude, ou seja, um errante, né, na língua hebraica, e acaba se instalando na terra de Nod, que significa errar, vagar. Ou seja, ele diz, não é, eu serei agora um errante e vou viver na terra de errar, ou na terra do errado. Eu serei um errante na terra do errado. Isso é paranomásia. Em hebraico eu serei um nud e habitarei na terra de Nod. Quando nós olhamos para Gênesis, nós não encontramos a palavra nud, porque nud é traduzido como errante, não é? Em Gênesis. Mas nós encontramos que o nome da cidade é mantido o nome hebraico e aparece lá o nome de Nod mesmo, ou Nud, não é? E nós temos também a utilização de números para descrever algumas coisas, algo que é bem comum também na tradição linguística hebraica, a utilização de números. Bom, o título, de onde vem o título Gênesis? O título Gênesis vem o nome Gênesis, da tradução grega do Antigo Testamento, escrita no período anterior a Cristo, né, séculos antes de Cristo, foi traduzido o Antigo Testamento para o grego, dando origem à versão da Septuaginta, ou Septuaginta, como dizem alguns mais puristas, né? Em Gênesis 2:4 aparecem essas palavras biblos e genesios. Biblos, genesios significa livro das gerações ou livro da geração. O título hebraico é Bereshit, aparece a palavrinha aí hebraica, que significa literalmente no princípio ou no começo de todas as coisas. Esse é um pouco do contexto de Gênesis, não é? Que começa ali com a criação, nós temos depois a apresentação da preservação da humanidade por meio da geração de Noé, depois a chamada de Abraão e a geração de Abraão, Isaac, Jacó, depois a geração de Jacó, os 12 filhos que formam a nação de Israel, e toda a história que acontece de um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jacó, que é vendido pelos irmãos, né, que é o caso de José, e que ocupa o livro até o seu final, quando no finalzinho nós vemos todos os filhos de Jacó indo para o Egito, onde José agora não era mais escravo, mas o príncipe do Egito, e o próprio Jacó vem, e todos eles morrem ali. Eles passam a habitar ali, a cuidar de animais ali, eles ganham uma terra ali, e uma espécie de honra também ali, mas José morre e depois de um tempo vem um outro faraó, e esse faraó já não conhece mais a história de José, e aí então ele escraviza muita gente, inclusive todos os israelitas. É interessante que essa escravidão, e o faraó que vem e que não conhece José, ele não conhece provavelmente, segundo os livros de história
do Antigo Testamento e de história do Egito Antigo, porque esse faraó não era egípcio, ele era um Ixo. Nós encontramos na história antiga dos egípcios que os Ixos, que eram um povo que habitaram no extremo da Ásia, onde hoje seria a Mongólia, provavelmente, eles vêm e invadem o Egito, dominam o Egito e colocam ali uma espécie de rei, o faraó Ixo. E esse faraó Ixo, ele não conhece José, a despeito de José ter vivido uma geração anterior, porque ele era um invasor, e por isso eles escravizam. É só no período de final, depois de 300 anos, 350 anos, que um dos egípcios começam a expulsar os Ixos e voltar a trazer a monarquia egípcia, egípcios de fato, que é o período quando Moisés ele se levanta também, se torna um príncipe do Egito, nesse período já de restauração dos egípcios, mandando no Egito, mandando os Ixos todos embora também. Esse então é um pouco do panorama do livro de Gênesis. Avançando, nós encontramos o livro de Êxodo. O autor de Êxodo, como eu já mencionei há pouco, é Moisés e todo esse Pentateuco. Nós encontramos base para isso nesses versículos que aparecem aí para vocês, inclusive no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 10, nós encontramos o Senhor Jesus citando Êxodo e atribuindo a autoria de Êxodo a Moisés. Então nós temos aí a autoridade do próprio Cristo sobre a autoria desse livro. O autor, então, ele estava bastante familiarizado com o contexto do Pentateuco. Ele fala sobre o maná, fala sobre a ocupação dos filisteus da faixa litorânea Egito-Canaã, aquilo que hoje seria a faixa de Gaza hoje. Ele cita um pouquinho dessa ocupação também, demonstrando que ele estava bastante contextualizado com o contexto da época, demonstrando que não poderia ser um autor futuro, não é? Uma comunidade futura que provavelmente, devido à escassez de literatura histórica da época, não conheceria todo esse contexto de então. Então deveria ser alguém da própria época demonstrando, dando mais uma base aí então para a autoria de Moisés. A data da composição provavelmente foi cerca de 1445 a.C., Esse é um pequeno fragmento que é encontrado de um dos livros, um dos fragmentos, né, do livro de Êxodo. Um pouco da linha do tempo, isso é muito interessante a gente ver. A gente tem aí em 1610, lá em cima, o Sequenem-Re, que inicia a expulsão dos Ixos. Os Ixos entram em aproximadamente 1900. Aí a data é toda aproximada, ok? Cada historiador vai dar uma data. Alguns dão 2100 a.C., outros dão 1800. Então, entre 2100 e 1800 a.C., todas as datas aí são possíveis, digamos assim. A data que eu escolho aqui é essa de 1900 aproximadamente, quando os Ixos invadem. É a data quando nós encontramos um pouco das gerações de Abraão, né? Abraão viveu aproximadamente 2100 antes, então nós temos Isaac, temos Jacó e José provavelmente morrendo no final de 1900, começo dos 1800 antes de Cristo. Então, quando você tem a invasão dos Ixos, você tem esse período de quase 300 anos até que inicia-se a expulsão dos Ixos com Sequenem-Re, esse já egípcio, que expulsa os Ixos. Esse período aqui já era um período de quase 300 e poucos anos que os israelitas eram escravos lá no Egito. A gente tem logo após ele Ahmoses é o nome do faraó, que termina a expulsão dos Ixos em cerca de 1550 antes de Cristo. Aqui já é o período em que Moisés provavelmente está para nascer, não é? Tutmoses I é quem realiza expedições para o sul e para o norte, cerca de 1500 a.C., expandindo o reino que foi limitado e foi, na verdade, alterado pelos Ixos. Hatshepsut, ela já é uma espécie de líder, inclusive militar e política sobre toda a nação. O seu marido era o faraó, mas ele era praticamente desconsiderado, segundo o Dr. Carlos Oswaldo no Foco de Desenvolvimento do Antigo Testamento. Quando ele trata do livro de Êxodo, ele vai dizer que o Tutmoses II, que seria o esposo da Hatshepsut, seria pusilânime, não é? Seria uma espécie de homem sem muito engajamento, sem muita autoridade, era uma espécie de alguém bastante frouxo, em contraste a ele nós temos uma mulher que era uma espécie de voz autoritária e que ficou conhecido na história dos faraós egípcios ficou mais conhecida do que o próprio marido dela, que era o faraó na época. Então, Hatshepsut era, segundo os estudiosos, uma mulher capaz, o verdadeiro poder do Egito. Carlos Oswaldo vai mencioná-la dessa maneira.
E ela provavelmente é aquela que adota Moisés. Nós não temos muitas bases para dizer isso, mas quando nós olhamos a tradição histórica egípcia e o tempo em que os faraós viveram, nós olhamos a cronologia bíblica e nós colocamos as duas coisas juntas, o que nós encontramos é que provavelmente Tutmoses I, talvez o pai de Hatshepsut, nós não temos muita certeza disso também, mas são dados aproximados pela comparação histórica das duas nações, tenha sido o faraó da época em que Moisés nasce e é adotado, cerca de 1500 a.C., e as datas são bastante aproximadas, são bastante possíveis que as coisas tenham sido assim mesmo. E Hatshepsut seria aquela que o tenha adotado, porque as mulheres não tinham autoridade para fazer isso naquela época, mas devido ao perfil que essa mulher possuía, provavelmente ela conseguiu autoridade para adotar essa criança e criar essa criança numa época em que a lei imperial era que todas as crianças hebreias fossem assassinadas. Como é que ela conseguiu autorização para criar uma criança hebreia contra a lei daquela época? Seria então, segundo os escritos dos estudiosos do Antigo Testamento, devido à sua própria autoridade, ao seu perfil resoluto e capaz e admirável naquela época, que foi ganhando força até que ela se torna uma espécie de autoridade na época em que Moisés já era adulto. A gente sabe pelo livro de Êxodo que Moisés ele mata um egípcio no momento em que ele vai defender um do seu povo, não é? E com 40 anos ele foge do Egito. E depois de outros 40 anos ele volta do Egito. É interessante que ele fica 40 anos longe do Egito. E nesses 40 anos se levanta provavelmente outros faraós, como Tutmoses III e Amenófis II também. E quando ele retorna, já com cerca de 80 anos de idade, ele retorna para debater com outro faraó. E aí o outro faraó é convencido e Moisés sai e fica outros 40 anos. E é interessante que a vida de Moisés é dividida nesses 40. O Tutmoses III, que aparece aí no slide para vocês, que vive cerca de 1460 a.C., é ele que leva o Egito ao auge do seu poder. Desde as margens do Eufrate até o reino de Mitânia, não é? Mais de 3.000 quilômetros, desde o rio Orontes até o rio Nilo. E Amenófis II, que aparece aí no final do slide, ele ficou muito conhecido porque o seu filho mais velho não foi o seu sucessor. Misteriosamente, o primogênito de Amenófis II morre misteriosamente, segundo os relatos dos livros antigos dos faraós egípcios. É interessante que a Bíblia narra também que, de uma maneira misteriosa, o filho de um dos faraós também é morto, que foi a última praga no Egito. E ele, então, Amenófis II, foi provavelmente o faraó do Êxodo. Um dos dados que fortalecem esse pressuposto é exatamente o fato do filho mais velho dele, o que seria o Tutmoses IV, não é? Ter sido aquele que reinou no lugar do seu irmão. E ele é bem conhecido por causa da estela do sonho. Estela é uma espécie de pedra na qual muitos relatos eram colocados na antiguidade. E essa estela do sonho, ela é encontrada entre as patas. Quando você olha para a figura lá nas pirâmides do Egito, você tem aquela esfinge no Egito também, e uma espécie de leão com cabeça de faraó, né, deitado, e no meio das duas patas você tem uma pedra, que inclusive até hoje ela se encontra lá. Se você for para lá e quiser visitar, você vai encontrar essa estela do sonho lá. E nessa estela do sonho é relatada a história justamente de Tutmoses IV, filho de Amenófis II, que reinaria no lugar do irmão dele. E nessa pedra são encontradas essas palavras: dar-te-ei a realeza sobre a terra, como cabeça dos seres vivos. Só um parênteses aqui, pessoal. Essas palavras, segundo a lenda egípcia, não é? Dizia que um dia, Tutmoses IV, ele estava andando pelo Egito e ele parou para descansar debaixo da sombra da cabeça da esfinge, que naquela época só estava com a sua cabeça para cima, não é? E ela então faz uma espécie de pacto com ele, com Tutmoses IV, no sonho dele, enquanto ele dormia debaixo da sombra dela, por isso que se chama estela do sonho. E nesse sonho ela diz: se você tirar de sobre mim toda a areia do meu corpo e me fazer mais uma vez brilhar, digamos assim, eu te darei o reino no lugar do teu irmão. Você reinará no lugar do teu irmão. E aí então ele tira toda a areia de sobre o corpo dela, empreendendo uma obra gigantesca, não é? E aí, curiosamente, o irmão dele morre e é ele que se torna o faraó no lugar do irmão. E ele escreve essa história na pedra, e é a pedra que está com essas palavras que a gente vai ler aí agora.
Dar-te-ei a realeza sobre a terra, como cabeça dos seres vivos. Tu levarás a coroa branca e a coroa vermelha sobre o trono de Geb. A gente já falou sobre Geb, que é a divindade da terra, o deus terra, na tradição antiga dos egípcios, né? Na segunda aula nós vimos isso. Príncipe dos deuses. É aqui que agora a areia do deserto me atormenta, a areia por cima da qual eu estava em outro tempo. Ocupa-te de mim, para que possais realizar tudo o que desejo. Eu sei que tu és meu filho e meu protetor. Então, nessa pedra é relatada a ascensão de Tutmoses IV ao reino, e curiosamente o irmão dele morreu misteriosamente. Nós sabemos que nesse relato de Êxodo, o filho de Faraó morre na última praga, quando todos os primogênitos morrem em todo o Egito. Apenas alguns dados históricos interessantes aqui. Um pouco sobre a linha do tempo ainda. Tutmoses IV, eu já mencionei ele aqui, ele é mais conhecido pela Estela do Sonho. Ele foi o sucessor do faraó do Êxodo, o irmão mais novo do primogênito assassinado. Depois dele veio Amenófis III, e é muito interessante que do seu reino datam as antigas pedras de Amarna, que estão aí no slide para vocês também. E essas pedras descrevem uma espécie de distúrbio que estava acontecendo na Palestina por causa de um povo que tinha chegado lá do nada. Então é muito interessante, pessoal, porque lembra que Tutmoses IV, faraó do Êxodo, o pai dele foi o faraó que brigou com Moisés lá, e Moisés saiu, né? Aí o pai dele morre, Tutmoses IV reina, depois temos Amenófis III. E na época de Amenófis III datam essas pedras que narravam que no passado recente, ou seja, nesse período já da saída dos judeus, dos israelitas do Egito, havia um povo chegando ali na Palestina, um povo que estava causando muitos distúrbios. E eles dizem que o nome desse povo era o povo Abiru, ou o povo Apiru, era o nome que eles diziam, que eles ouviam do próprio povo. Um nome bastante parecido com hebreus, não é? Abiru ou Epru seriam os tais dos hebreus, que estavam entrando ali naquela época, já com Josué, destruindo Jericó, destruindo várias cidades-reino e ocupando essas cidades, formando ali aquela que seria a nação de Israel e as 12 tribos de Israel pouco depois. E depois do Amenófis III veio o Amenófis IV, que foi aquele que por volta de 1365 introduziu o monoteísmo em todo o Egito. Isso é um pouco do pano de fundo que está por trás de Êxodo. A forma de Êxodo. Não há arranjo literário fácil de perceber, como está aí no slide. Nós encontramos 3 narrativas e 2 seções legais. A mais conhecida é a de 19 até 31, dentro da qual aparecem os 10 mandamentos. Essas 2 seções dão a Israel os aspectos históricos e legais que formam sua estrutura nacional básica. Que é e nós encontramos também a estrutura literária das pragas. Não é? Todas as vezes que as pragas aparecem, elas aparecem de uma maneira assim, cuidadosamente poética, literariamente poética, na maneira como são estruturadas e colocadas, demonstrando que havia uma intenção, inclusive estética, por parte do autor com o registro daquilo que seria colocado. As pragas, elas são mencionadas dessa maneira, como vocês veem aí. Não é? A água feita em sangue, rãs cobrem a terra e piolhos cobrem a terra do Egito. Pragas 1 a 3. Depois nós vemos na 4 a 6 enxame de moscas, pestes nos animais, úlceras nos gados e no povo. 7 a 9, saraiva sobre a colheita, gafanhotos cobrem a terra e as trevas cobrem a terra do Egito. O padrão narrativo é sempre esse. Moisés aparece perante Faraó, na 1, 4 e 7. Moisés comparece perante Faraó, provavelmente na corte real, na 2, 5 e 8. E na 3, 6 e 9, nas pragas 3, 6 e 9, um gesto simbólico de Moisés e Arão de longe de Faraó. Então, demonstrando essa estrutura aí, sendo que a última seria totalmente diferente delas, de todas essas primeiras, que é quando nós temos a própria morte dos primogênitos. Esse, então, é o contexto, um pouco do panorama do livro de Êxodo. Avançando ainda, vamos para o livro de Levítico, um pouco do panorama de Levítico, um livro mais complicado, mais difícil talvez. Bom, Levítico vem do termo Leviticon, dos levitas, algo assim. É algo que diz respeito, aquilo que diz respeito aos levitas. Leviticon seria um adjetivo grego que foi equivocadamente utilizado, não é? Porque o livro, na verdade, não diz somente a respeito aos levitas, mas a muitas outras coisas. O título hebraico é
Vaikra. Vaikra em hebraico significa e chamou, e ele chamou, né, o Deus chamou. E esse título hebraico resume a ideia do livro, que nós temos 38 vezes o Senhor Deus falando diretamente com Moisés ou com Arão, chamando Arão ou Moisés para se apresentarem diante dele ou para apresentarem ao povo um código ou uma seção legal nova que estava sendo apresentada ali. O autor, mais uma vez, é Moisés. Deus várias vezes o chama e ele é descrito como autor. E o próprio Senhor Jesus, aí nas evidências, vai demonstrar isso em Mateus 8, 4. Ele se refere a Levíticos 14, 1 a 32 como uma seção escrita pelo próprio Moisés. A data aproximada, mais uma vez, é de 1445 a.C., que é quando os judeus, os israelitas, não é? Eles estão entrando na Terra Prometida. Quando eles estão na campina, nos campos ou campinas de Moabe, e Moisés sobe nas colinas e vê a Terra Prometida e morre. Ali seria o momento quando ele dá todos esses livros, cerca de 1445 a.C. Forma, ela é quase exclusivamente literatura legal, né? Apenas do capítulo 8 ao 10 nós temos um pouquinho de história ali, o resto é lei. Qual é a mensagem de Levítico? Tudo se resume a esse versículo, né? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifico. Resumindo, então, o propósito de Levítico é a santificação do povo. Nós temos em Gênesis Deus chamando o povo, nós temos em Êxodo Deus dando a lei para o povo, e nós temos em Levítico o propósito dessa lei dada, que é santificar o povo. Na verdade, em Êxodo nós temos mais Deus libertando do que dando a lei. Deus dá um pouco de lei ali, mas Deus mais liberta do que dá. Então nós poderíamos dividir até aqui Gênesis, chamado, Êxodo, libertação, Levítico, santificação, por meio de todo o contexto legal. É interessante que esse texto é citado por Pedro, em 1 de Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Então o tema principal, irmãos, é a santidade. Não é? Nós temos lá em Hebreus 9, que é um livro que faz bastante paralelo com Levíticos, a seguinte palavra, Hebreus 9, 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então perceba que ele cita bodes, e touros, e cinza de novilha, sangue aspergido, a purificação, santificação, para fazer um contraste com o sangue de Cristo, que agora também é aspergido, e também purifica e também santifica. Levíticos é dividido em 28 capítulos, né, com todos esses versículos e palavras que aparecem, e é o menor livro da coleção de Moisés, dos livros da Torá. Levítico, muita gente diz que ele é irrelevante, né, que Levítico não precisa ser analisado. Eu digo aqui que Levítico não é irrelevante, pelo contrário, eu ouso dizer aqui que Levítico é o livro mais cristão do Antigo Testamento. O livro mais cristão do Antigo Testamento. É o livro que mais aponta para a figura de Cristo, que mais aponta para o sacrifício de Cristo, para o valor do sangue de Cristo, de modo que ele não é relevante, pelo contrário, ele é muito mal compreendido. E ele é pouco estudado justamente por causa dessa dificuldade que muitas pessoas têm para terem ali um crescimento espiritual, né? Muitas pessoas entenderem como é que esse livro contribui para o seu crescimento espiritual. E muitas pessoas vão dizer que ele é um livro obsoleto, que não tem nada a ver com os nossos dias, todas aquelas leis cerimoniais cessaram, então a gente não precisa mais se preocupar com o que ali está. Então vamos mudar isso, né? Vamos ver um pouquinho a atualidade dessa mensagem, percebendo como ela é importante para os nossos dias. Eu quero citar aqui J.C. Ryle, no seu livro Santidade, publicado pela editora Fiel. Ele menciona as seguintes palavras: como mandamentos cerimoniais, estas leis não valem mais, mas os princípios por trás delas são tão válidos hoje como foram durante a antiga dispensação. Então perceba, como lei cerimonial não vale mais nada, a gente não tem que pegar uma novilha e levar para o templo sacrificar, até porque o templo não existe mais. Mas os princípios por trás dessas leis, eles valem até hoje. O princípio de que o derramamento de um sangue para a purificação de uma vida continua valendo. O princípio de que um cordeiro puro e perfeito absorve, toma para si, absorve em si a culpa de outras pessoas, continua valendo para os nossos dias, para que essas pessoas tenham
um ambiente santo no qual eles possam adorar ao Senhor. Ainda hoje isso vale, mas só que hoje nós o encontramos na pessoa de Cristo. Dentro do progresso da revelação, então, eu já mencionei para vocês, nós temos Gênesis, Êxodo e Levítico. Resumidamente, Gênesis nós vemos o problema, o remédio de Deus para a ruína do homem, né, sendo a semente da mulher, no problema do pecado. Em Êxodo, a resposta de Deus para o clamor do homem, libertando, por isso libertação. E o sangue de um cordeiro ali já sendo colocado na libertação do próprio povo de Israel, quando o anjo da morte passa matando todos os primogênitos. Ou seja, existia a possibilidade de salvação na figura de um cordeiro. No livro de Levítico, a gente vê a provisão de Deus para a necessidade do homem, instituindo o sacerdote, o altar e o sacrifício, ou seja, Deus dá a provisão do culto. Né? Deus quer santificar o povo, e para santificar o povo, Deus dá todos os elementos necessários para tanto. Por isso que nós temos um Deus santo, de um lado, e nós temos os homens pecadores de outro lado. E o pecado como essa barra vermelha que separa o Deus Santo de todos os homens. No lugar do pecado, então, Deus institui o altar. Todos os homens deveriam vir até o altar. E nesse altar, então, estaria o sacrifício e nesse altar estaria o sacerdote. Deus institui o sacrifício, Deus institui o sacerdote, Deus institui o altar e Deus diz que é para todo mundo recorrer a esses meios a fim de poderem serem santificados, se encontrarem com Deus. Isso era o culto. Essa era a maneira do povo ser santificado para se apresentar diante do próprio Deus. A estrutura de Levítico é essa, como vocês veem, a santificação da nação. O caminho de Deus e a obra de Deus na primeira metade, na segunda metade, o caminhar com Deus e a adoração a Deus. Ou seja, na primeira metade do livro nós temos mais leis relacionadas a sacrifício e purificação, ou seja, como é que você se prepara, como é que você chega. E na segunda metade do livro, o livro vai falar de como é que você se santifica, já que agora você chegou, já que agora a tua vida está debaixo da graça do Senhor, já que agora você está em estado de graça, você tem que se santificar e manter uma vida pura. Então o livro de Levítico vai mostrar esses dois lados, sempre dando tom à santidade. Para você entender um pouquinho da carga legal que é mencionada no livro, bom, Moisés recebe a lei, tal como vocês veem aí no slide. O objetivo da lei era purificar o povo. O método comum entre as nações naquela época era sacrifício, alguém morrendo por outro alguém. Deus institui o sacrifício de animais em Israel e no holocausto o animal sacrificado era queimado inteiramente no altar, assumindo toda a culpa. Então o animal era puro, o animal deveria respeitar e possuir as estipulações que a lei mesmo exigiam sobre ele, e uma vez que o animal era puro conforme a lei, ele era trazido por uma pessoa que estava em pecado, e aquele animal puro absorvia, tal como uma esponja absorve a água da torneira, aquele animal absorvia o pecado do pecador que trouxe o animal. E aquele animal era queimado, e nesse queimar ele levava a culpa daquele homem que trouxe o cordeiro, de modo que aqueles pecados eram limpos. Havia aqui então um ambiente santo no qual aquele homem poderia adorar a Deus porque a culpa dele foi levada pelo animal. Então esse animal deveria ser sacrificado totalmente. Continuando no slide, um fogo, né, era em uma lareira, queimava de dia e de noite todas as rolas e pombinhos, pombos, né, e cabritos e novilhos e carneiros. Então diariamente um fogo queimava ali também. O sangue não era queimado. O sangue era retirado e era aspergido sobre o propiciatório. Qual era o símbolo por trás disso? Não era consagrar-se inteiramente ao Senhor, que colocava o pecado do ofertante no animal sacrificado, como eu já mencionei até aqui. Por que todo animal era queimado? Porque todo o nosso pecado deveria ser extirpado e a gente teria que se consagrar totalmente, se queimar totalmente, digamos assim, para o Senhor nosso Deus. Havia dentro também das práticas litúrgicas cerimoniais a prática dos manjares. Né? Os manjares eram trazidos e se dava das primícias das colheitas, né, nesses manjares, dentro das flores de farinha, azeite, bolos, obreias cozidas, e parte da oferta era queimado também como memorial ao Senhor, e o símbolo disso era consagrar tudo que se fazia para o Senhor. Muita gente trazia esses manjares como sacrifícios, como uma espécie de nós queremos queimar isso, nós queremos nos consagrar, tudo que fazemos, tudo que estamos recebendo, queremos oferecer isso para o Senhor. Uma parte dessa oferta devia ser comida pelo sacerdote, contudo a oferta do sacerdote não podia ser comida, mas deveria ser totalmente queimada. Era a lei do Senhor para a provisão, inclusive, dos sacerdotes. Também havia a oferta pela culpa. O culpado traz
a oferta, né? E se for sacerdote, ele deveria sacrificar um novilho. Se fosse um pecado nacional, os anciãos é quem sacrificavam os animais. E se fosse um príncipe do povo, ele deveria sacrificar um bode. Então, se fosse um príncipe, era um bode. Se fosse um pecado nacional, vários animais deveriam ser sacrificados pelos anciãos, os mais velhos, os representantes da nação. Se fosse um sacerdote, seria um novilho. Enfim, cada culpa, cada pecado estipulava um animal ou uma situação totalmente diferente. Né? As ofertas pelo pecado, né? Quando era de indivíduos, eles traziam cabritos. Quando eram pecados ocultos, então, se fosse rico, a lei dizia, traz um cabrito. Se era pobre, traz rolinha. Se fosse mais pobre ainda, podia trazer flor de farinha. Então, a lei contemplava todas as camadas da sociedade de então. E Deus aceitava o sacrifício, e o pecado era perdoado se oferecido com arrependimento. Além de todos esses sacrifícios, havia também os sacrifícios da paz, diz o livro de Levíticos. Né? O sacrifício de paz era para cumprir votos que eram feitos anteriormente, ou para demonstrar amor a Deus. As pessoas iam lá, faziam o sacrifício de paz, ou porque eu amo o Senhor e eu quero realizar esse sacrifício. Eu não cometi pecado, mas é porque eu amo, eu quero sacrificar. Também para agradecer por bênçãos recebidas, e nesses sacrifícios o sangue era todo aspergido no altar, e o ofertante e a família dele comiam na presença do Senhor parte daquele sacrifício que era ali trazido. Se alguém roubasse alguma coisa, tinha que devolver, segundo a lei de Levítico, acrescentando 1/5 aquilo que foi roubado. E em tudo isso, o propósito era a santificação do povo. Deus, em Levítico, Deus quer entrar em comunhão com o povo. Deus está chamando o povo para um culto, para comunhão de fato, para intimidade. Mas para isso eles tinham que ser perdoados, tinham que ser santificados. E toda essa carga legal tinha esse propósito, a santificação do povo. E todo sacrifício apontava para o sacrifício que um dia o próprio Deus faria pelo povo. Um dia o próprio Deus traria o seu cordeiro para ser sacrificado. Não pelos seus próprios pecados, mas derradeiramente pelo pecado de todas as pessoas que um dia viessem a se converter. É nesse sentido que toda a lei do Antigo Testamento, especialmente o livro de Levítico, aponta para o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por causa do sacrifício de Cristo que as leis do Levítico não têm mais valor nenhum para nós, porque agora todas as leis se cumprem na pessoa bendita do nosso Salvador e Deus já aplacou a sua ira, sua justiça já foi satisfeita, nossa alma já foi salva por meio do sacrifício do seu Cordeiro naquela cruz. O livro de Levítico então ensina que nós devemos obedecer à voz de Deus, nós devemos cumprir a sua palavra e que deve haver santidade na vida daqueles que querem adorar a Deus. No lugar de tudo aquilo que a gente viu há pouco no livro de Levítico, o que nós encontramos agora é que no Novo Testamento o próprio Cristo é colocado. Não existe mais o altar, não existe mais o sacrifício, não existe mais o sacerdote. O altar foi a cruz. O sacrifício foi Jesus. O sacerdote é o próprio Jesus. De modo que o que nós precisamos hoje é apenas corrermos para Ele, e Ele nos santifica e permanece nos santificando por meio do Seu Espírito em nós, para que tenhamos comunhão com Deus. Veja então a importância desse livro de Levítico e como ele apronta para Cristo. Concluindo então esse livro, nós sabemos aqui que o propósito é esse que já lemos, né? Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor. É isso também que o livro de Hebreus diz para nós no capítulo 9, versículo 13 a 14. Né? Muito mais o sangue de Cristo, que a si mesmo se ofereceu, há de nos purificar para servirmos a Deus. Esse é um pouco do contexto do livro de Levítico. Vamos então seguir para o livro de Números, nós vamos até o livro de Deuteronômio nessa aula. No livro de Números, então, o título do livro é Bemidbar. Bemidbar significa no deserto ou no deserto em hebraico. Não é? O título grego, aritmoi, né, de onde vem números, né, da aritmética, estão relacionados aos vários números que estão presentes no livro, nos vários censos que são apresentados no livro. O título hebraico... Não. Eu vou recomeçar então do título agora, tá? Nós temos então no título do livro, Bemidbar, o significado no deserto, não é? Ou no deserto de, é o termo literal em hebraico, e o nome Números vem do título que a Septuaginta dá para esse livro. O nome é aritmoi, como você vê aí no seu slide, que literalmente significa números, aritmética ou aritmia, não é? E estes números estão relacionados aos censos que aparecem, vários censos que aparecem ao longo do livro. O título hebraico indica
como é que Deus usou o próprio deserto para preparar esse povo, para confiar nele e para cumprir a sua vontade em plena obediência. Então, se Gênesis nós temos o chamado, né? A eleição. Se em Êxodo nós temos a libertação, se em Levítico nós temos a santificação, em Números nós temos a preparação desse povo para que possa viver na presença do Senhor. A autoria é de Moisés e a data é aquela aproximada que nós já temos dado para os demais livros de Moisés. Há vários gêneros literários aqui, como narrativa, poesia, profecia, canto de vitória, oração, bênção, sátira, carta diplomática, lei civil, lei de culto, decisão oracular, lista de recenseamento, arquivo do templo e itinerário. Enfim, segundo o Dillard e Longman III, no seu livro Introdução ao Antigo Testamento, publicado pelas edições Vida Nova, eles vão dizer que é melhor considerar o gênero de Números como escrita histórica instrutiva, porque não tem um gênero só, um termo só. São vários assuntos que são tratados ali, todos com o objetivo de preparar, de Deus preparar esse povo para a vida com ele, para a entrada na Terra Prometida, para obedecer por amor, embora esse tema vai ser de Deuteronômio. Então, há muitas instruções acontecendo aqui. A estrutura é bastante difícil de sinalizar, como está aí no slide. Segundo ponto é pesquisa feita em 46 comentários, descobriu 24 esquemas propostos para Números, ou seja, esboços desse livro. As duas mais aceitas são as que Números se dividem em cronologia e geografia. Uma estrutura proposta tendo base na cronologia diz que do capítulo 1 ao capítulo 10 é do primeiro dia do segundo mês até o 19º dia de perambulação no deserto. Nós temos o período de 10 a 21 que não é datado, mas estão inclusos, né, nos 40 anos no deserto, e a parte final do 21 até o 36, que são 5 meses durante o 40º ano no deserto, o período final, não é, no deserto. Então, desde o início até o final dos 40 anos do deserto, é o livro todo de Números. Né? Uma outra estrutura, que é a estrutura baseada na geografia ou na topografia, é essa que do 1 ao 10, a narrativa de Números aparece o povo no deserto. Do 10 ao 21, eles estão ao redor de Cádiz. E do 20 ao 36, eles estão... do 21, não 20, do 21, 14 até o 36, 13, eles estão de Cádiz até Moabe. Então, a divisão de Números baseado na topografia. Sobre a mensagem, a gente tem que do capítulo 1 até o 25, pecado e julgamento, e do 26 ao 36, otimismo e esperança. No capítulo 13 e 14, nós temos uma espécie de centro desse livro, não é? Que encontra a sua divisão no capítulo 25 para o capítulo 26. E como eu disse há pouco, Gênesis, formação, Êxodo, salvação, Levítico, santificação, Números, educação. Ou Gênesis, eleição, Êxodo, libertação, Levítico, santificação, Números, preparação. Só lembrando que enquanto o Levítico enfatiza o culto do cristão e a sua pureza na vida diária, o livro de Números, conforme está aí no slide, ele enfatiza o caminhar. Quando nós aplicamos esse livro para nós, né, no período do cristianismo, como é que é a peregrinação do cristão, visto que o livro de Números vai abordar todo esse período de peregrinação do Antigo Testamento. Né? Então, o livro de Números poderia ser resumido nessa expressão marchando e murmurando. Interessante que esse texto aí que está para vocês diz o seguinte, e diz um pouco a respeito à murmuração. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Algumas aplicações desse livro são que milhões saíram do Egito, mas só 2 puderam entrar na Terra Prometida, dos que saíram do Egito. Né? 2 que saíram do Egito, vários outros que nasceram do deserto entraram. Né? Uma aplicação panorâmica é que os coroados não são os que começam bem, mas os que terminam bem a sua peregrinação, aqueles que andam em fidelidade. E esses textos são aplicados no Novo Testamento nessas 2 passagens que eu recomendo você a leitura em sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 1 a 12 e Hebreus 3, 12 a 19. Ok? Vamos então ao último livro dessa nossa terceira aula, que é o livro de Deuteronômio. O título vem do termo hebraico que significa estas são as palavras. Né? Estas são as palavras. Já a Septuaginta traduziu como Deuteros Nomos, ou seja, a segunda lei, que é um péssimo título, também uma péssima tradução,
porque não é uma segunda lei, é uma repetição da lei que já havia sido dada, mas ao invés de ser traduzido repetição da lei, a Septuaginta traduziu como segunda lei, Deuteronomos, e infelizmente todas as nossas versões, em praticamente todas as línguas no mundo, a despeito da língua hebraica, traduzem como segunda lei, como Deuteronômio, né? O nome não é apropriado, como está aí no slide para vocês, porque existe um erro de tradução em Deuteronômio 17, 18. Hazot HaTorah Mishnei não significa uma segunda lei, mas esta cópia da lei, ou esta repetição da lei. Não é? Bom, depois de falar sobre isso, né, um pouquinho sobre a autoria e a data. Da autoria já falei bastante, é a mesma coisa que está relacionada aos primeiros 4 livros, é Moisés, e a data é o período final da vida de Moisés, por volta de 1440 até 1410 a.C., quando Moisés morre nas campinas de Moabe. É muito provável que a parte final de Deuteronômio tenha sido escrita por um redator, porque é nela que é escrita sobre a morte de Moisés, e é óbvio que nós não acreditamos que Moisés mesmo escreveu da morte dele, mas que um redator tenha se valido disso e tenha terminado a composição do livro de Deuteronômio. Isso não desqualifica o livro, muito menos diminui o peso da autoria de Moisés, porque aquilo que ele vai concluir, na verdade, ele conclui debaixo da própria autoridade e inspiração também do Espírito Santo. Bom, isso eu já mencionei. Indo para a forma. Há o título no começo, depois um preâmbulo histórico, só situando as pessoas, e um prólogo histórico também, que vai até o capítulo 4, que é uma espécie de resumo da história do povo. E aí tem as estipulações da aliança, e bênçãos também, que se segue a isso, e o resumo das exigências da aliança e a provisão para a transição. Na verdade, esse livro é uma espécie de Deus incentivando o povo a obedecer a ele por amor. Tudo aquilo que Deus preparou o povo em Números, agora Deus está falando, não é só para vocês fazerem só porque têm que fazer, só porque querem fazer, só porque vocês são obrigados a fazer, mas façam por amor, mais do que sacrifícios ou holocaustos, que no coração de vocês façam isso com sinceridade. Meredith Kline, ele vai escrever sobre o Tratado de Suzerania e Vassalo, que faz parte da estrutura literária desse livro, demonstrando Deus sempre como suzerano ou soberano e o povo como vassalo, como aquele povo que entra em aliança com o rei, que entra em comunhão com o rei, que é sustentado por esse rei. Então, um pouco dessa estrutura de suzerania e vassala, que era conhecida na antiguidade também, parece estar presente, parece não, está presente. E Meredith Kline vai dizer isso, e o Carlos Oswaldo vai abordar isso bastante no seu livro Foco de Desenvolvimento, mostrando como essa estrutura literária ajuda a gente a compreender o propósito do livro analisado. O resumo, o foco desse livro é o que está aí, a obediência por amor. E algumas aplicações que a gente pode fazer são que Deuteronômio clama por uma internalização da lei de Deus. Então, eu dei a lei em Levítico, eu preparei vocês para obedecer essa lei em Números, agora eu quero concluir o meu livro dizendo, obedeça por amor, obedeça de coração. Esse é o propósito de Moisés, do próprio Deus, com o 5º livro do Pentateuco. Amar a Deus também de todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, palavras que aparecem pela primeira vez em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, que o povo deve amar de todo o coração, não como os outros povos que faziam o que faziam pela pura observância legal, porque eu quero aplacar a ira. Não, eu vou fazer porque eu amo o meu Deus, e é por isso que eu o obedeço. Jesus, para responder ao diabo, outra aplicação, não é? Ele, quando questionado sobre o maior dos mandamentos, ele responde se valendo de Deuteronômio. Ou seja, eu estou aqui por amor, porque eu amo obedecer, porque eu quero obedecer prontamente, e essa obediência pronta, ela é realizada porque no meu coração eu amo a Deus. Deus queria que o povo o amasse dessa maneira. Desse modo, quando nós o aplicamos no nosso contexto e olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Deus espera a mesma coisa de cada um de nós. Que haja no nosso coração um desejo de obedecer por amor. E que haja no nosso coração amor por Deus. E esse amor por Deus nos leve à obediência. É isso que o livro de Deuteronômio pretende por parte do povo. Ok? Nós encerramos aqui essa terceira aula. Nela nós tivemos o desejo de olhar para o contexto de todo o Pentateuco. Na próxima aula, então, nós começaremos a olhar um pouco dos livros históricos partindo de Josué. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.